entre dos professores que realizaram cooperação internacional. Chamamos o moderador, professor Marcelo Cheche, pró-reitor de pesquisa e pós-graduação, e o professor Manuel Gomes de Moura, do Departamento de Engenharia Agrícola e coordenador do projeto Núcleos no Maranhão, e o professor Magno Vasconcelos Júnior, professor visitante do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Socioespacial e Regional. Vamos aqui. Bom, boa tarde. Dá início a mais essa atividade do Café Internacional. O convite que o professor Tales me fez foi para que moderasse a mesa e, evidentemente, que a moderação também inclui um certo olhar da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação sobre esse movimento relativamente recente e importante e prioritário, que é o movimento de internacionalização das atividades da Universidade Estadual do Maranhão. Eu vou aqui fazer um pouquinho diferente do padrão da moderação que a gente costuma fazer, né, que é mais aquela questão de passar a palavra e organizar as questões. Fazer uma fala inicial breve, situando alguns pontos do ponto de vista institucional, para a partir daí ouvirmos aqui duas experiências que são institucionais também, mas que têm uma dimensão individual, né, que tem uma dimensão da atuação do pesquisador e da articulação dessa atuação com o programa de pós-graduação em que ele está inserido. É importante dizer, né, eu disse isso muitas vezes ao longo desses 4 anos e a cada novo público acho que é importante reiterar. A Universidade Estadual do Maranhão tem hoje 17 mestrados e 2 doutorados. Eu considero aqui nesses 17 os 2 aprovados no mês passado já, né? Sempre atualizando a conta. E quando a gente pergunta se isso é pouco, isso é muito, isso é suficiente, tem um dado bacana de se pensar sempre como contraponto, que é de que até 2009 a universidade tinha 2 mestrados. Então nós estamos falando aí 9 anos. E nesses 9 anos a elevação de 2 cursos, estricto sensu, para 17 cursos. Né? Aguardamos aí alguns resultados, Emanuel, para essa semana que vem. Se eu fosse apostar com você, eu diria que são 20. Mas, por enquanto, estamos trabalhando com 17 cursos de mestrado e doutorado na UEMA. Hoje, com 430 alunos matriculados na pós-graduação estricto sensu. Isso é mais que o dobro do número de 2014. E eu estou dizendo isso porque a internacionalização como um desafio e a própria decisão da administração de constituir uma assessoria de relações internacionais em 2015 é um desafio que se impôs gradativamente na medida em que a gente consegue minimamente organizar, expandir e consolidar a pós-graduação em estricto sensu. A internacionalização não depende e não se vincula exclusivamente ao nível de pós-graduação. Mas ela é, quando a gente olha para as experiências de universidades mais consolidadas, profundamente ligada ao estricto sensu. E quando a gente olha para as atividades, para os programas de pós-graduação, é nítido que essa questão ela começa a ganhar importância agora, de 3, 4 anos para cá. Tem um outro dado que acho que pode ilustrar isso, para aqueles menos familiarizados com esse sistema de pós, mas enfim, até 2013, 2012 para 2013, todos os mestrados da UEMA, que não eram muitos, eram nota 3, né, no ranking de notas da CAPES, que pode ir até 5 para o mestrado e até 7 para os doutorados. Então, quando você tem uma realidade em que todos os mestrados são 3, a sobrevivência do dia a dia está muito mais ocupada em resolver questões básicas para o funcionamento do programa do que internacionalizar. Né? Internacionalizar começa a ser um desafio quando outros desafios mais básicos são enfrentados e superados. Né? E eu penso que alguma evolução nesses anos também contribuiu para que a internacionalização se tornasse um problema mais urgente entre nós. Hoje nós temos
2 mestrados, nota 5, temos doutorados, nota 4, temos 3 mestrados, nota 4. Então, hoje, a média das nossas notas, né, e alguns cursos que se mantiveram como 3, mas que sabemos e aguardamos a nota 4 para a próxima avaliação. Então, a questão da internacionalização, a partir desse estágio, digamos assim, ela se torna mais presente nos desafios que os pesquisadores se colocam. Né? Nós temos aqui, e aí eu começo a apresentar aqui a mesa, a experiência do professor Emanuel num programa de pós-graduação, né, ou seja, constituído por um curso de mestrado e um curso de doutorado em agroecologia, onde a questão da internacionalização deixa de ser uma opção para ser uma obrigatoriedade. Né? E um pouco aqui do que o Emanuel vai dizer tem uma relação direta com isso, ou seja, se o programa não se internacionaliza efetivamente, e a gente vai ter chance de falar um pouquinho aqui sobre o que é internacionalização, que é muito mais do que o deslocamento, muito mais do que algum nível de relação entre pesquisadores e alunos de universidades distintas, isso se torna uma barreira, né, para futuros saltos, futuras conquistas do programa, como, por exemplo, chegar a uma nota 5. Né? Esse é um ponto observado aqui pelo professor Emanuel a partir da experiência dele do programa de onde ele vem, né, que é a agroecologia, e aqui, a partir do professor Magno, pelo Programa de Desenvolvimento Socioespacial e Regional, que é um programa da Universidade Estadual do Maranhão só de mestrado, né, e que obviamente tem o doutorado como meta e precisa ter, né, e que reuniu mais recentemente um conjunto de ações e de experiências de internacionalização aqui captadas, como é o propósito da mesa, a partir da experiência individual do professor. Aí eu vou adiantar um pouquinho a sua fala sem a gente ter combinado, que já vem de uma outra trajetória em que a própria formação, né, já tem um caráter de internacionalização, né, que é uma nova geração de professores que chega ao EMA, né, muitos com doutorado feito fora do país, com alguma experiência durante o mestrado e o doutorado feita fora do país. Diferente, por exemplo, da minha formação, da formação do professor Emanuel, que em nível de mestrado e doutorado se deu toda no país. Tá? Então, com essas considerações iniciais aqui, eu passo primeiramente a palavra ao professor Emanuel Gomes de Moura. Tudo bem. Boa tarde para vocês. Boa tarde para vocês. Eu estou achando que vocês estão com medo de nós, ficamos lá atrás. Como eu não tenho medo de vocês, eu vou ficar aí bem pertinho. Não, tem que ligar, tem que ligar. Esse é o mesmo problema. Sim. Ligou, meio caminho andado. Pois é, então a nossa participação será sobre a cooperação internacional no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Ecologia e especificamente no projeto Nucleus. Evidentemente que um projeto de parceria internacional a gente considera como sendo a resultante normal do desenvolvimento de um programa estruturado, um programa de pós-graduação estruturado. Isso significa um programa de pós-graduação que esteja publicando regularmente em revistas de impacto. E, além disso, que trabalha com temas de interesse global. O que é um tema de interesse global? Esse assunto é importantíssimo, porque grande parte dos alunos, dos pesquisadores iniciantes, eles querem continuar trabalhando com o assunto do doutorado. A tendência do pesquisador é continuar o trabalho que ele fez durante a pós-graduação e tal. Imagine se eu fosse continuar o trabalho que eu fiz, condutividade hidráulica do solo saturado. Isso é um tema global. Esse é um tema que vai resolver algum problema da humanidade. Porque os temas globais, as agências de financiadoras internacionais, eles estão querendo resolver problemas. Tem que resolver o problema. Eles não vão... e os recursos são assim, 7 bilhões de libras, 15 bilhões de euros, bilhões, eu disse.
Né? Essas são os montantes que eles disponibilizam, mas não é para um ano também, né? É para o programa. E vocês podem olhar lá nos editais. Então, eu enumerei aqui alguns temas globais, para a gente não ficar falando só de teoria. O primeiro ali é sistemas agroalimentares habilitados em ICT, Information and Communication Technologies. Esses sistemas, então, estão habilitados. Vou resumir isso para ficar fácil. Seria uma extensão rural feita no celular. Um sistema feito nas redes sociais aí. Né? Ao invés do agrônomo ir lá, ou qualquer outro extensionista ir lá e falar com o agricultor, ele passa a mensagenzinha pelo celular, é isso aí. Os outros ali a gente pode ver. Ali, vou falar em português, né? A maioria tem dificuldade em inglês, como os professores falaram. Ali, antimicrobianos. Alternativos, evidentemente. Né? Os veterinários entufam o gado de antibiótico para matar os vermes, mas aí o antibiótico fica na fezes, depois mata a bactéria para que iria decompor a fezes. E aí? Num país de clima frio ou temperado, essa fezes não decompõe, e aí? Vai ficar fedendo o mundo inteiro. Novos e emergentes riscos para a saúde das plantas. Imagina, se o professor trabalha com a bacterinha fulana, não está fora. Novos e emergentes riscos para a saúde das plantas. É o que eles vão financiar. Isso aqui é exemplo do H2020, que saiu agora, né? Inclusive, estava na FAPEMA aí. Tirei do site da FAPEMA isso aqui. E daí por diante, tem lá fechando o ciclo de nutrientes. Vai fechar o ciclo do nutriente na agricultura. O nutriente entrou na fazenda, ele fica lá. Dá ele para o gado, sai do gado, entra na lavoura, sai da lavoura, entra para o gado, fechadinho. E daí por diante. Inteligência artificial para monitorar o estado de saúde e a qualidade de vida após o tratamento de câncer. Interrelações entre mudança climática, biodiversidade e serviços ecossistêmicos. Eu falo muito, tem aluno meu aqui, minha aula fala muito sobre serviço ecossistêmico. Agrônomo ou qualquer biólogo hoje não sabe sobre serviço ecossistêmico, pode vender batata, que é um assunto assim de ponta. Inclusive nós estamos participando desse edital. Ações cofinanciadas para ações climáticas, ambiente, eficiência no uso de recursos e matéria-prima, desenvolvimento de novas gerações de tecnologias de energias renováveis. Então, esses são exemplos de temas globais que, para participar de um edital internacional, você tem que estar ligado. Agora, será que eu estou dizendo, então, que eu agora vou virar um Maria vai com as outras? Eu trabalho com física do solo e agora vou atender o mundo e vou mudar o que eu estava pesquisando? Não estou dizendo isso. Não vou virar Maria vai com as outras. Mas também é o seguinte, se você não atende nenhum desse aqui, ou você ou o mundo está errado. Ou você ou o mundo está errado. Então, se você tem um programa estruturado, tem um grupo estruturado e está pesquisando temas de interesse global, mas antes disso eu quero mostrar aqui, dar o meu exemplo aqui, um exemplo clássico, né? Meu doutorado é em física do solo, é em irrigação, mas eu trabalhei com física do solo. Aí a física do solo está ligada aos temas globais, a condutividade hidráulica do solo saturado, a resistência à penetração, a porosidade, deve estar, porque aqui, ó, por exemplo, se eu tenho um solo, eu não sei se eu posso apertar isso aqui, será que posso, rapaz? Ó. Se eu tenho um solo assim, para melhorar a estrutura física desse solo, a física desse solo, e transformar ele em algo assim, eu tenho que atuar aumentando a camada enraizável desse solo. Isso é física do solo. Se eu conseguir aumentar, eu vou aumentar a eficiência do uso da água e vou mitigar ou diminuir o impacto do aquecimento global.
o aquecimento global vem aumentando os intervalos sem chuva. Se eu aumento a espessura da camada enraizável, eu aumento a eficiência do uso da água da chuva e diminuo o efeito do aquecimento global. Então, se você trabalha com física do solo, você pode muito bem atender a uma daquelas demandas que estavam lá. Desde que você saiba ligar o tema global ao com que você trabalha. Se você não sabe, fica difícil. A menina de Curitiba, uma professora, não é de Curitiba, de Ponta Grossa, não participa do nosso programa porque ela trabalhava com física do solo. E nosso projeto com o Reino Unido é sobre a eficiência do uso do nitrogênio na agricultura. Ali está pedindo para voltar 2, Marcelo. Então, já sabemos o que é interesse global, sabemos que a sua pesquisa que você está fazendo pode ser de interesse global, desde que você não tenha amor a ela. O maior exemplo de amor que eu já vi foi numa palestra em Chapadinho, que o professor da Exalc, de um programa de pós-graduação em zootecnia, falou que o colega dele trabalhava com codorna. Não, ele trabalha com codorna. Então, mas não vai sair um edital de codorna. Eu nunca vi. Na Fatema, de vez em quando, sai um de mandioca, né? Que é um negócio meio complicado, mas deixa a Fatema para lá. Então, se você trabalha com um tema de interesse global, então nós vamos dar algumas dicas. Essas dicas são pessoais, né? Para a identificação do parceiro, de vez em quando cai mesmo. Identificação do parceiro no exterior. Eu acho que nós deveríamos dar preferência aos grupos emergentes. Todas as vezes que a gente for se meter com um grupo grande, eles nem olham para a gente. Eles só querem trabalhar com a USP, não sei com quem. A gente fez várias reuniões no Rio de Janeiro. A gente que eu estou falando é o Christoph Guerri e eu. E mais 2 pesquisadores do Piauí. A gente se meteu com o pessoal do British Council, e aí que convidaram os maiores pesquisadores no Reino Unido, nunca olharam para a gente. Nunca. Eles só queriam saber do pessoal da USP. Deve ter as razões deles, né? Então, aí quando nós nos misturamos com os emergentes, a coisa deu certo. Então, é por isso que nós estamos falando. Primeiro, tentar um projeto de missões. Tem vários editais aí de missões, um monte. Eu nem gosto muito desses projetos de missões hoje em dia. É só para viajar para lá, viajar para cá, viajar para lá, viajar para cá. Importantíssimo para quem está começando. Responsabilidade na condução do primeiro projeto. Para vocês terem uma ideia, isso é tão importante que o último edital que saiu do VSHC, eles perguntavam como foi feita, como é que o grupo de pesquisadores de UK, do Reino Unido, fizeram uma auditoria para escolher o grupo brasileiro, o grupo parceiro. Podia ser da África também. Estava lá no edital, como é que foi feita a auditoria para escolher o grupo parceiro. O grupo inglês tinha que fazer uma auditoria, quer dizer, se você começou alguma coisa e não atendeu a expectativa, não tem como continuar participando. Então, eu acho que, inclusive, quando nós começamos com esse projeto aqui, nós começamos com os ingleses, agora eu fiz bobagem. Nós começamos com os ingleses com esse projeto aqui, esse Implication of Enhanced Ecological Intensification. Tinha nesse projeto um grupo do Pará. Não vou dizer qual é a universidade, um grupo do Pará. E numa das missões inglesas, os ingleses decidiram não vir para o Maranhão, vir para o Pará, e nós fomos daqui para lá, Christoph Guerri e eu. Chegando lá, uma bolsista do programa foi nos buscar no aeroporto, no carro dela. Nos levou para o hotel e continuou. Na saída, no dia de vir embora, ela ia pagar o almoço com o bolso dela. Eu falei, não senhora, vamos dividir para os ingleses. Os ingleses aí ganham em pounds. Reuni lá todo mundo, cada um pagou o seu. E ela não pagou. Então, e agora no projeto nosso eles estão fora. Evidentemente, né? Então, essa responsabilidade na condução do primeiro projeto é fundamental. Quando eu olhei lá, a palavra em inglês eu não me lembro, de auditoria, mas é a tradução lá. Eu traduzi o inglês, os britânicos teriam que fazer uma auditoria, mostrar como foi feita a auditoria para escolher o parceiro do outro país. Tem que apertar para cá. Para cá,
Isso. Então agora chegamos no projeto Núcleos. Depois daquele primeiro projeto, nós chegamos no projeto Núcleos. O projeto Núcleos tem o objetivo de montar um centro virtual para fornecer uma eficiência do uso do nitrogênio aprimorada via uma metodologia integrada do sistema solo-planta para o Reino Unido e o Brasil. Na verdade, é estudar a eficiência do uso do nitrogênio. O nitrogênio tem gente aqui que não é da agronomia, é um nutriente muito usado na agricultura. Quando usa demais e ele perde para baixo, coloca nitrato na água, lençol freático. Se perder para cima, óxido nitroso para aumentar o efeito estufa. Então, o mundo é preocupado com o uso de nitrogênio. China, Índia, Europa usa sim despejando com o caminhão. O Brasil usa menos. No Brasil a eficiência é mais importante por causa do custo e não por causa do ambiente. Mas não deixa de ser importante. Desse programa então participam várias entidades, como vocês podem ver. Os financiadores é o BDSRC, que é o CNPq a inglês, a FAPESP, que é a FAP de São Paulo, a FAPEMA nossa, a FAPEG de Goiás. A Embrapa é financiadora e participante ao mesmo tempo, e como grupos participa o Instituto Federal de Educação de Goiás, a Universidade Federal de Goiás, a Estadual do Maranhão, agora no Reino Unido, a Universidade de Aberdeen na Escócia, a Universidade de Nottingham na Inglaterra, a USP no Brasil, a Unesp por meio da Escola de Agricultura lá de Botucatu, Bangor, a Universidade de Bangor no país de Gales, a Estação Experimental de Rothamsted na Inglaterra. Essa estação é uma das mais antigas e mais tradicionais e mais importantes do mundo na área da agricultura. Duvido que você vai achar uma mais antiga do que essa. A estrutura e o núcleo, a estrutura do projeto. O projeto tem essa estrutura, ele é dividido em 6 pacotes. Esses pacotes, aqui, se você tiver uma vista muito boa, porque essa ficou muito pequena, condição física do solo e ciclagem de nutrientes sob o crescimento da planta. Isso aqui, então, está perfeito, né, a nossa participação. É um tema global em que nós estamos participando. O projeto ele acontece por meio de encontros, podia ter traduzido, né? Encontros, nesses encontros a gente discute resultados e novas ideias, visita o experimento no campo, intercâmbio de estudantes e professores, parceria na elaboração de artigos, parceria na elaboração de novas propostas. Aqui nós temos um exemplo de visitas. Nós temos uma visita no Instituto Agronômico, que é o mais antigo, fundado pelo Dom Pedro II, mais antigo instituto de pesquisa do Brasil, que criou a maioria das tecnologias agrícolas. Muita gente fala da Embrapa, esquece do Instituto Agronômico, mas as nossas metodologias que utilizamos nos laboratórios aqui na UEMA são todas criadas pelo Instituto Agronômico. Isso tem uma tradição imensa. Aqui nós estamos, o grupo está em Rothamsted, que é aquele lá que foi fundado, não sei por quem agora, por qual rei, mas foi em 1820, eu imagino. Aqui nós estamos na Universidade de Nottingham, e aqui é o grupo do Maranhão, também em Rothamsted. Lorena, professora Alice, Éder, Emanuel, Alana, Lisandra e o professor Christoph Gehrig, que eu tive que tirar da outra foto e botar aqui, porque eu não sei por que ele não saiu nessa foto. Ele chega da Alemanha, meio confuso, as coisas dele, e talvez nesse momento ele ainda não estivesse chegado lá, mas não sei por quê. Mas de qualquer forma, esse é o grupo do Brasil. Aqui nós temos a apresentação do grupo do Maranhão no MIT de Aberdeen, que aconteceu agora semana passada. Nós fizemos uma apresentação sobre o modelo que as tecnologias que nós criamos utilizando os recursos do projeto. E aqui as tecnologias que o professor Christoph Gehrig está incentivando, que é a tecnologia do uso do sabiá, essa leguminosa tradicional do Maranhão. Aqui, visitas, agora passamos para as visitas no Reino Unido.
Esse experimento aqui, instalado em Rothamsted, foi instalado e conduzido desde 1836. Não vou falar para vocês da emoção que eu tive ao chegar nesse experimento, porque senão vocês vão achar que eu sou... Mas é de sair água no olho, sem dúvida. Isso foi montado com a estatística do Fischer. O Fischer é que criou essas estatísticas e ele que montou o experimento, para vocês terem uma ideia de como é que é. Aqui é uma visita na Universidade de Bangor, no país de Gales, o grupo do Maranhão. Isso aqui é o Christoph Gehry. Desloca do grupo e fica dando um palpite aí. Aqui, visita no Maranhão, na comunidade quilombola, um experimento nosso e um experimento da professora Alice, todos ingleses e paulistas. Nessa foto eu quase sou paulista, não sei onde os ingleses estavam. Aqui tem mais inglês. Não foi. Agora chegamos nos intercâmbios de estudantes. Aqui, uma orientada minha, Lorena Campos, no laboratório de Agricultural Environmental Science, lá na Universidade de Nottingham. E os alunos que viajam, a gente incentiva a parte cultural. Não pode ficar falando isso para o Marcelo, porque senão ele está dizendo para mim que vai para lá o ano que vem, senão ele fica só na parte cultural. Mas não pode, viu, Marcelo? Você tem que ir para o laboratório, você tem que ir para a universidade, estudar direitinho, fazer direitinho o seu trabalho, depois é que você vai para a parte cultural. É incentivado, nós incentivamos, os parceiros todos incentivam que os alunos participem de visitas e da parte cultural, sem dúvida. É importantíssimo. E os professores também, por que não, né? Ora, aqui nós temos hoje uma orientada que está na Universidade de Aberdeen, trabalhando com sistemas radiculares do arroz em casa de vegetação. Isso aqui é um vaso, né? Um vaso sofisticado. E aqui ela vai utilizar os solos aqui do Brasil, inclusive do Maranhão, para verificar o crescimento da raiz aqui. Isso é muito sofisticado. Aqui ela está com pelo menos para te bater a foto, ela está ao lado de um scanner, um risotron, para verificar, medir esse comprimento e a área dessas raízes. E aqui a bonitona está lá no Royal Residence, do Palácio da Rainha. Lá, isso aí já é em Londres, eu imagino. De novo, eu pedi para ela para me mandar essa foto e ela estivesse também fazendo essas visitas. Ela vai ficar lá em Aberdeen durante 2 meses, com um grupo de pesquisadores lá de raiz, porque esse estudo de raízes, estou virando de costa, né? Esse estudo de raízes no Maranhão, para os solos do Maranhão é fundamental por aquelas razões que eu expliquei para vocês ali. A participação do Maranhão no projeto Nucleus. Eu estou muito satisfeito com a participação do Maranhão. Viu? O grupo do Maranhão tem sido muito elogiado por ser o único que apresenta resultados on-farm e on-station. Resultados vamos traduzir reto. Resultados na fazenda e na estação experimental. Na estação experimental a gente faz experimentos mais controlados. E lá, junto com os agricultores, a gente faz experimentos maiores, utilizando o conhecimento que a gente gerou on-station, né? É assim que funciona. Então, o que está escrito ali? O grupo significa que fazemos pesquisa e extensão, com o especial adendo de que pegamos os nossos resultados e publicamos em revista de impacto. Esse é que é o nosso diferencial. Nós fazemos pesquisa com os agricultores e depois traduzimos isso em artigos, em revistas de impacto. Às vezes não tão alto, às vezes tão alto, às vezes não tão alto, mas sempre revista de impacto. Agora, precisamos melhorar a participação de estudantes. São Paulo nos massacra em relação a estudantes. Eles não... É claro que não dá para competir com São Paulo com o grupo de São Paulo lá de nenhuma maneira. Nem publicação e nem nada. Mas, em termos de estudantes, eles têm 6 estudantes lá na Inglaterra. Nós temos 1. Nós temos 1 e temos dinheiro para mandar... Vamos mandar outro e temos dinheiro para mandar mais 2 e não temos os 2. Isso eu queria que você tivesse cheio de estudante para dizer isso.
dinheiro está lá na minha gaveta, no talão de cheque, para dar para 2 estudantes, e a vaga está esperando lá. Em Rothamsted, se ele quiser ir. Rothamsted, se ele quiser ir. Está lá o professor Malcolm e o professor Walley esperando lá, os alunos do Maranhão. Nós fizemos um esforço imenso com o apoio da reitoria, a administração da universidade tem dado um apoio nesse projeto, que é assim, infalível, é um negócio, fizemos um apoio, um esforço imenso para recebê-los aqui, vocês vão ver. Tem foto deles aqui, já viram inclusive algumas. Com certeza precisamos melhorar a participação dos alunos. Os alunos, esses que estão aqui, que são da graduação, comecem hoje a se preparar para ir. Porque depois me pede um tal de TOEFL lá, você não sabe falar nem good morning, aí não vai. E o dinheiro, já tem o Procad, que já tem mais 4 vagas, Marcelo, para sanduíche. Cadê os alunos para mandar para o sanduíche? Então, o coordenador me manda todo dia, Manuel, cadê os seus alunos para mandar para o Procad? A vaga está lá esperando, lá na Inglaterra. Porque agora nós estamos, como diria lá em Minas Gerais, nós estamos montados. Mineiro menção, nós estamos montados. Não quer de jeito nenhum. E eu estou apertando certo, viu, Marcelo? Pronto. Lá no Meet de Aberdeen, nós apresentamos o nosso sistema. O sistema gerado, um sistema integrado que nós geramos com o recurso do projeto, com a ajuda dos ingleses. É um sistema que prevê o uso de leguminosas arbóreas, um solo enriquecido com cálcio, e ele é um sistema integrado e que visa aproveitar todo o ciclo chuvoso. Não começa, né? Ele começa com, então assim, depois a gente planta uma cultura como é que chama ali? Staple. O que é staple? Uma cultura básica. E junto com o capim, depois a cultura fica aqui, você faz uma silagem desse milho, se você quiser, e depois solta os animais aqui, de preferência que não seja um cabrito, porque o cabrito vai comer, além da folha, o caule das plantas. Os ingleses gostaram. Eu botei isso aqui só para sacanear. Isso aqui é um Landers Goat. É um goat, land de terra, race de raça. Uma raça da terra, um cabrito, raça da terra, que é muito adaptado na região, e ele come qualquer coisa. A gente faz isso para poder... não sei se apareceu qualquer coisa. Aqui tem os resultados, nós estamos enfatizando que, se você olhar aqui a diferença entre o controle e onde você usou só o fertilizante químico, você obteve uma diferença de 1,2 toneladas de grãos por hectare. Isso não paga o fertilizante que você utilizou. É por isso que o agricultor não larga o corte e queima, porque o agrônomo chega lá e recomenda para ele usar o fertilizante, só o fertilizante químico, ou mineral. Então aí, com essa diferença aqui, você, 1,2 toneladas, você não paga. A diferença é daqui até aqui, É só essa parte aqui. Então, você não paga. A hora que você colocou aqui o gesso e a leguminosa, você aumentou daqui do nitrogênio fertilizado, aqui do milho fertilizado com o adubo químico, você aumentou 3,1 toneladas. Esse é o nosso melhor resultado. Nós apresentamos lá. Exatamente por causa dessa absorção de nitrogênio aqui, que foi maior nesse tratamento com leguminosas e tal. Então, além disso, nós mostramos também que nós estamos trabalhando esses resultados com os agricultores. Aqui, essa foto eu vou me permitir, eu sou muito modesto mesmo, né, Marcelo? Eu vou me permitir que eu fui muito feliz aí, né? Eu mesmo tirei essas 2 fotos. Nós temos uma foto com o agricultor no ano de 2000 e quanto? 16, com uma carinha muito triste. Isso em inglês, como é que chama? Countenance dele. Um semblante tristinho. E em 2018 ele está aqui. E a lavourinha dele aqui não vai dar nem uma espiga. Em 2018 ele está aqui satisfeitíssimo com uma carinha de satisfeito. Então, mas aí nós estamos dizendo que uma tecnologia, por melhor que ela seja, ela não interessa quanto eficiente agronomicamente ela seja, se ela não for adotada pelos agricultores. Por isso,
Como a decisão de usar a tecnologia dependendo da percepção dos agricultores, nós fizemos uma pesquisa para determinar qual era a percepção dos agricultores sobre essa tecnologia. Tem aluno aqui que vai rir porque foi ele que fez. Ele vai dizer, não foi o professor, não, fui eu. Aqui, ó. De cara, a agricultura hoje ainda é muito importante para os agricultores. Para 73% deles é importante. E ela é importante porque alimenta a família, ali for family food, aqui também porque gera renda e aqui também porque é proteção do ambiente. Aqui nós dividimos esse negócio em homem e mulher, em gênero aqui, para saber se eles pensavam diferente. E notamos aqui, ó, que a mulher considera o ambiente, para a mulher o ambiente é mais importante do que para o homem. Boa tarde, Christoph Guerri. Tudo bem com você? Chegou cedo. Então, inclusive a sua já passou, viu? A sua já passou. Você quer ver ela? Se ficou bonita? Posso voltar para você, quer ver? Ó? Não. Está muito longe, né? Ó, essa aí, ó. Essa. Então, Christoph Guerri é um parceiro importante, porque o nosso curso é meio internacionalizado já, né? O Christoph Guerri, que começou isso, a gente faz um esforço imenso, nós dois, para que essas coisas deem certo. E ele com essa linguagem dele, que eu acho que a única língua que ele não fala ainda é mandarim. É um perigo ele aprender. Português ele fala melhor que muitos de nós aí. Então, nós então resolvemos fazer essa pesquisa para saber a percepção dos agricultores e chegamos a essa conclusão aqui de que eles pensam, a mulher e os homens pensam mais ou menos igual, com umas diferenças pequenas. Temos muito mais resultado que isso, o tempo aqui não daria, mas chegamos à conclusão que os agricultores, por exemplo, não gostam de plantio direto. Eles gostariam de passar a grade no solo. O solo nosso não pode passar a grade, no solo do Maranhão. Porque eles acham que a grade diminui a penosidade do trabalho. Está no imaginário dele. Como nossa tecnologia não prevê o uso da grade, isso pode gerar um descompasso entre nós e eles. Os ingleses, se nós tivéssemos tempo de voltar lá atrás, eu até vou voltar, porque o Marcelo vai ter que ser condescendente conosco, mas se você... Rapaz, esse troço tem hora que encrenca. Se você olhar aqui, ó, e é importante o que eu estou fazendo aqui. Se você olhar aqui, ó, você vai ver que tem um pacote que prevê capacitação, construção, treinamento e difusão de tecnologia. Tem um pacote, o pacote 6 do projeto, que está previsto isso. E os ingleses estão por aqui, porque paulista não vai fazer isso. Os goianos trabalham na Embrapa, não vai fazer. Quem vai fazer somos nós. Quem está fazendo é o Christoph Guerri e eu. Christoph Guerri com o sabiá dele, o arroz e o peixe lá no Catanhede, não sei mais aonde, e nós aqui. Neste ponto, nós passamos a perna nos outros brasileiros, até nos paulistas, desse ponto de vista aí. Eu saí de Aberdeen, nós saímos de Aberdeen, eu saí, não sei o Christoph, mas os goianos vieram para cima de mim, olha, Manuel, não dá para concorrer com vocês, porque vocês, além do trabalho como agricultor, vocês ainda publicam, porque a gente bota lá, né? Eu acho que tinha publicado. Marcelo, eu terminei. Eu estou terminando, não fala nada não. Então, as considerações finais. O impacto desse projeto, de qualquer projeto de parceria, de um projeto de parceria internacional, num programa e na universidade, se a gente recebesse mais ajuda de professores também, e de alunos, esse impacto podia ser muito maior. A administração da universidade apoia irrestritamente. O Christoph não faz esse tipo de relação com a universidade. Eu digo para mim, mas o reitor vai dar o ônibus. Vai dar o ônibus. O reitor, a administração da universidade faz o que é possível. Então, o impacto na quantidade e qualidade da produção científica dos pesquisadores da universidade. Agora nós estamos publicando em parceria com eles. Você já pensou que comodidade ter o pesquisador lá na Inglaterra para você escrever no seu inglês macarrônico?
Gostou, Marcelo? Macarrônico. Escreve nesse inglesinho macarrônico e manda para lá, o cara conserta para você. E além disso, quem sabe se ele é amigo do editor. E essas coisas existem até na Inglaterra. Conhecido, pelo menos. Então, a gente ter um parceiro lá é um privilégio. E isso pode ajudar. No conceito do programa de pós-graduação, evidentemente, na hora de fazer o relatório, nós estamos mandando aluno para lá. Isso é para a CAPES, é o fundamento do avanço da pós-graduação. Na competitividade dos parceiros, junto às agências financiadoras, agora eu vou mandar um projeto universal do CNPq, eu boto o pesquisador Malcolm Haskerford, lá de Rothamsted. Boto o professor Sacha Mooney, de Nottingham, junto comigo no projeto, falando que eu vou para lá, que eu vou fazer as análises lá. Então a competitividade aumenta, assim, imensamente. Na solução de problemas mais difíceis, importante para a região e para a ciência, e na valorização do ensino e do professor na universidade. Mas que frasezinhas indecentes. Valorização do ensino na universidade. A UEMA é uma universidade que eu adoro. Eu só falo da UEMA aqui, junto com vocês. Mas a UEMA é uma universidade que precisa valorizar mais o ensino. O que significa isso? Eu chegar na prefeitura... Não não estou falando isso de mim, não. Viu? Por favor. Eu chego em qualquer lugar da UEMA, sou recebido assim. Mas não é porque eu sou professor. Não é porque eu sou professor que eu sou bem recebido e sou atendido em qualquer setor, prefeitura, qualquer lugar. Não é porque eu sou professor. Eu queria que o professor, por ser professor, fosse atendido na UEMA, porque o ensino é prioridade na universidade. Né? E a valorização, além do ensino, a valorização do professor, como professor. E que o professor também se valorize como professor, porque na UEMA, assim, olha, Marcelo, você me desculpe, mas olha, não existe, numa semana que eu estou no supermercado, que eu sou bem conhecido de manhã, nem em São Luís, que não aparece um colega meu me perguntando se eu vou ser candidato a reitor. Emanuel, mas você não vai ser candidato a reitor? Como se o pico, o máximo que um professor pode atingir é ser reitor. Mas que ignorância. Eu não tenho nem resposta para o indivíduo falar, por que eu vou ser candidato a reitor? E é o máximo que eu posso atingir? Não, o máximo que eu posso atingir é aumentar o meu prestígio lá em Rothamsted, aumentar o meu prestígio lá em Nottingham. Eu quero ser, talvez até dar aula lá de física do solo tropical. Esse é o máximo que eu quero. Não é ser reitor que... não, vamos parar com isso, né? Vamos parar com isso. O sujeito que... Nossa, eu acho isso... E é assim, ó, é incrível como é que a administração também adota esses... Sempre adotou, não estou falando dessa nem de outra. Aliás, eu acho que essa é uma cultura, assim, acho que do norte do Brasil. Essa questão do cara querer aquele poder... E ele não se acha que ele pode ser um professor de altíssimo nível, e que isso é que é o objetivo da carreira dele, e não ser reitor. O cargo de reitor é um só, meus amigos. Como é que todo mundo vai ser reitor? Eu acho assim uma coisa muito, muito triste, esse negócio. Aqui, se passasse, nós teríamos... Não passa. Vamos ter que pedir uma ajuda lá dentro. Não quer, jovem? Isso. Aqui nós temos uma visita num castelo, das coisas mais lindas que eu já vi. Infelizmente lá dentro não podia bater foto. Eu não sei nem falar o nome do castelo, viu? Parece que é Chatsworth House. Depois disso, um jantar daqueles que se coloca 5 talheres de cada lado do prato. Eu não sabia nem por onde começava. Tudo pago pelo BSRC. E, inclusive, eu não sei o preço do jantar, mas eu sei o preço da entrada no castelo. Era 45 pounds, dá 200 e tantos reais. Foi tudo pago. Você estava nessa, Cristóvão? Estava, né? Pois é, você não sabe o preço, né? Nós não temos castelo medieval para mostrar para os ingleses. Os levamos no Lençóis Maranhense para ver as dunas e as lagoas. E sentamos na beirada da duna. Um inglês mais atrevido lá correu
em volta da lagoa, ficou do outro lado, bateu essa foto. Obrigado a vocês por ter assistido. Obrigado aqui ao professor Manuel, registrada a candidatura aqui nos autos. Passar a palavra ao professor Magno Vasconcelos. Bom, boa tarde. Primeiramente, quero dizer que me colocaram numa posição difícil, porque eu estou vindo aqui substituindo o professor Sampaio. O professor Sampaio é da casa aqui há 30 anos, então a posição muito difícil é fazer essa fala, que não vai ser igual ao do professor Sampaio, principalmente que ele irá falar de outro aspecto. Eu estarei falando um pouco sobre minha vivência que eu tive fora do Brasil, na área acadêmica, e trazendo um pouco para vocês como é que isso pode ocorrer. Tá? Antes de começar, primeiramente me apresentar, né? Sou o professor Magno Vasconcelos, eu sou mestre e doutor em Geografia e Planificação Territorial. Quando eu acabei minha carreira, minha graduação, eu resolvi passar 3 anos em Barcelona para fazer o mestrado, e acabei passando 9. Então, Barcelona sempre seria minha segunda cidade. Nasci aqui em São Luís, seria minha segunda cidade, Barcelona. Essa questão de ir a Barcelona foi uma decisão assim tomada. Às vezes, muitos alunos, muitos professores também, pensam que é uma decisão difícil de ser tomada, né? Você sair da sua terra e ir a outra terra estudar. Porém, não é tão difícil, na verdade, né? Basta um potencial aí de querer muito grande para você fazer esse tipo de mudança. No meu caso, Barcelona, eu passei 9 anos em Barcelona. Desses 9 anos, só os 2 últimos anos eu tive Bolsa do Brasil, que é a Bolsa da CAPES. Tá? Os outros anos, eu tive bolsa dentro da Espanha. Então lá eu consegui bolsas, eu consegui estágios, que foi com professores aprendendo certas atitudes, certas coisas com eles. Então, como é que passa aqui? Então, essa aqui é a Universidade de Barcelona, a Universidade Central de Barcelona. Tá? Vou falar um pouquinho sobre ela e mientras eu estou falando sobre ela, também falarei um pouco sobre minha experiência que eu tive na área acadêmica. Não sei se funciona, como é que vai? Ok. Ficou um pouco pequeno. Mas essa aqui seria a página da internet da universidade, demonstrando. Está bem pequeno. No computador fica maior. Mostrando um pouco a universidade, do que ela se trata. Tá? É uma universidade de grande porte, referente dentro da Espanha. Ela é a principal dentro da Espanha. E ela está bem ranqueada também em termos mundiais. Vou botar um pouco o ranking, para a gente ter uma noção da universidade e como é que ela está bem ranqueada. Aqui do lado que eu não consigo enxergar agora, é a quantidade de números de... Não saiu... Tá, ok. A quantidade de números de alunos que tem na universidade. Se eu não me engano, são 63 mil alunos. Aqui é o cantinho. 63 mil estudantes. Ali está bem detalhado ali os estudantes, que é alguns dados da universidade que colocam. Tá ok? Acho que todas as fotos vão ficar desse jeito, que eu botei mais ou menos assim. Então, a universidade é uma universidade que ela traz muitos estudantes internacionais, tem bastantes alunos, e um dos requisitos, por exemplo, no meu mestrado, dentro das aulas, eu via muito poucos espanhóis. E um dos fatores que leva a isso é porque os espanhóis, quando acaba a graduação, eles querem já ingressar já querem estar trabalhando. Então, eles não pensam mais estudar mais adiante, porque até a questão do país leva a isso, né? Você não precisa ter estudar, ter um mestrado, um doutorado para ser bem sucedido na vida, né?
como lá a questão social é menos, a diferença de renda é muito pequena em relação ao nosso país, então eles acabam ingressando logo no trabalho. Então, na minha sala de aula, só tinham 3 catalães e mais 4 espanhóis, que seria fora de Barcelona. E numa sala de 30 alunos. Então, tinha muitos mexicanos, muitos colombianos, brasileiros. Então, realmente era uma sala mais internacionalizada. Aqui eu queria voltar para vocês um videozinho, só para a gente ter uma noção como é a estrutura da universidade. Tem como botar o videozinho para a gente ver? E assim eu vou falar um pouco depois dessas estruturas, como é que eles disponibilizam essa estrutura para os alunos. Está na página, está aberta a página. Está aberto na página lá. Não, aí é a apresentação, isso aí. Aí embaixo, pronto. Aí, clica aí, pode clicar. E aumenta. Pode baixar o somzinho. Isso que a gente vê aí é a Universidade de Barcelona, tá? É um videozinho de 1 minuto e 88, um pouco. É que você também, essa questão da segurança, você pode sair 1h da manhã, né, com seu notebook, ir para casa andando, coisas que aqui a gente não pode fazer. Então, assim, a questão da cidade te oferece essas possibilidades, né, sentar numa praça, abrir o notebook e começar a estudar. São essas questões que eu acho bem interessante. Porém, deve ressaltar que Barcelona é a 4ª cidade mais visitada do mundo. Então, ela é uma cidade que tem vários eventos internacionais, é rota internacional. E se o estudante não estiver com a cabeça, ele se perde, né? Ali tem várias festas, e aí acaba tendo essa questão de muitos colegas meus não terminaram seus prazos porque acaba se perdendo essas festas, outras culturais, viagens, é muito mais fácil essas questões. Tá? Então, olha só.
Vamos passar aqui um pouquinho mais. Estou voltando. Então, todas as imagens vão ficar assim. Aqui eu botei o ranking da Universidade de Barcelona, no ranking mundial. Ela está em 159, se eu não me equivoco. Isso eu creio que parece que é isso, 159 no ranking mundial. A Universidade de Barcelona. Se a gente for comparar com a Universidade do Brasil, que ela é mais bem conceituada, seria a Universidade de São Paulo, que está no ranking 127, se eu não me equivoco. Se botar lá, acho que a gente consegue passar. No meu computador ele fica no PowerPoint, fica perfeitamente, porque acho que aqui é outro programa. Se botar no PowerPoint, eu acho que fica melhor. Ali, ó, tá aberto o PowerPoint, não tem como botar lá não? Tira do programa que está postando aí os slides. E está aberto o PowerPoint ali embaixo, ó. Não tem como postar ali no PowerPoint embaixo? Bom, enfim. Vamos passar aqui. Voltando aqui ainda. E aqui é a Universidade de São Paulo. Tá? Então ela está mais bem situada no Brasil. Ela está no ranking 127, se eu não me equivoco. Então ela está melhor que Barcelona. Aqui eu faço até uma comparação, tá? Para a gente ter uma noção. Aqui acho que aqui o ranking está melhor, 158 e 121. Tá? A Universidade de São Paulo ela vem subindo no ranking mundial. Tá? E a Universidade de Barcelona, no último ano, ela caiu. O que ele faz essas avaliações? São investigações, infraestrutura, revistas que são disponibilizadas gratuitamente para os alunos. Então, tem toda uma série de fatores que fazem com que essas universidades subam ou desçam nesses rankings. E um dos fatores principais são publicações. E os grupos de pesquisa que tem dentro das universidades. Estou voltando aqui. Aqui a gente pode ver um comparativo, fazendo um comparativo com a melhor universidade do Brasil com a melhor universidade de Espanha. Aqui realmente não consigo. O primeiro gráfico, ele mostra a quantidade de efetivos, funcionários efetivos. Tá? A gente vê que os funcionários efetivos dentro da Universidade de Barcelona é menor que o de São Paulo. O segundo gráfico mostra a quantidade de estudantes. No de Barcelona são 60. Tem como botar no PowerPoint mesmo, fora essa programação? Vem aqui embaixo. Isso. Pronto. Aí tá, vai passando. Aí tá bem melhor, eu acho. Se tu botar aquela tela de apresentação, acho que fica bem melhor. Ou não vai? Ah, pronto, ótimo. Dá para passar por aqui, não? Saiu igual. Tá melhor um pouco. Vai passando. Sou eu ou você que está passando? Sou eu. Vamos lá, então. Aqui o segundo gráfico está um pouco melhor. Então temos aqui alunos, quantidade de número de alunos, são 66 em São Paulo e 46 em Barcelona. Porém, embaixo a gente vê outro gráfico, quantidade de alunos internacionais. Tá? E aí vemos aqui, aquela primeira rodazinha que passa ali é a graduação, tá? Que está em azul. Temos muito mais graduandos internacionais na Universidade de Barcelona. E a segunda rodazinha interna são a pós-graduação. No caso, temos, teoricamente, são menos, né? Porém, em comparação com a Universidade de São Paulo, ainda assim é maior. Tá? Então, a gente vê que a universidade é uma universidade que tem uma tradição já muito grande. Então, quais são os problemas, como é a via para entrar nessas universidades? Tá? Eu trouxe um pouco para vocês, só para a gente ter um conhecimento, que se a gente for fazer sanduíche, não precisaríamos de visto de estudante, porque ia passar menos de 6 meses. Tá? Porém, se for fazer um mestrado pleno ou um doutorado pleno, necessita de um visto de estudante. Aí passa por uma série de procedimentos que... não vou falar em todos os procedimentos, inclusive porque esses procedimentos vêm constantemente sendo alterados, tá? Esses procedimentos.
E o último que eu sei não pode ser que não seja ainda assim, tá? Mas, teoricamente, primeiro você tem que ter um aceite da universidade, seu projeto de pesquisa tem que ser aceito pela comissão, tá? Uma vez aceito pela comissão, a universidade de lá, tá? Você envia o projeto para a universidade de lá, vai passar por uma comissão científica lá, uma comissão acadêmica, desculpa. Essa comissão acadêmica aprovando o seu projeto, você precisa de um aceite da universidade para você conseguir o visto de estudante. Tá? Uma vez que você tem isso, você tem que traduzir seus documentos todos para o idioma, tá? Tradução autenticada, né? A tradução juramentada, desculpa, o nome é esse. E segundo, você tem que ter a obrigação por seguro obrigatórios, que são obrigados você realizar os brasileiros. Tá? Esses seguros são seguros de plano de saúde, como fosse plano de saúde, com validação dos documentos para ingressar, né? A carga horária, elas são, a partir do Tratado de Bolonha, que é um tratado da Europa, que ela é recente, parece que tem mais ou menos 4 anos, tá? Essa carga horária mudou. Ela corresponde a mais ou menos 600 créditos, que é mais ou menos 900 horas, dá mais ou menos 3 anos. Isso ele é obrigatório tanto para o mestrado para o doutorado, tá? Essa carga horária. O que acontece é que houve muitas reivindicações com esse Tratado de Bolonha, né? Porque a pessoa que se forma hoje na Espanha, ela pode trabalhar na Alemanha. Então, é mais ou menos isso que é o tratado, para poder, dentro da União Europeia, unificar os estudos. Tá? Então, essa carga horária aumentou. Tá? E a convalidação do título no Brasil? Essa convalidação do título no Brasil, uma vez que você tenha terminado todos os processos, tudo que o seu mestrado ou o seu doutorado lá, se for doutorado pleno, você tem que convalidar ele aqui. Então, a sua tese volta a passar por uma banca, porém não precisa mais uma apresentação formal, mas tem uma banca constituída pela universidade que você escolheu. Essa universidade tem que ter um curso parecido com o que você fez lá. Então, uma vez aprovado, essa universidade emite o parecer. Só pode fazer só pode aprovar o título universidades públicas. Até agora públicas, né? Então, são trâmites que vêm alterando, tá? Constantemente. Então, às vezes, isso que eu estou falando já são coisas que já teve alterações, que agora realmente eu não sei te dizer se realmente é o que foi como se continua sendo a mesma coisa, tá? E se você tiver duas avaliações negativas de universidade, você perde o título, não é isso? Duas tentativas. Caso as duas universidades que você escolheu, ela recusa, o seu título não pode ser mais convalidado dentro do Brasil. Tá? Então, tem que escolher bem a universidade, tem que ter uma afinidade bem boa com o curso que você fez lá. Ok? Então, olha só. Aqui é um pouco, aqui eu botei um exemplo de um curso, né, de mestrado, a quantidade de horas que passaria do lado, tá? Que são, lá por créditos, são 60 créditos, dá mais ou menos 900 horas, às vezes 15, tá? A carga horária é mais ou menos a questão. Eu vou passar aqui um pouquinho para a gente poder falar aqui sobre os requisitos. Pronto, os requisitos que eles pedem para a gente, vou olhar para aqui que está melhor aqui. Um requisito novo, além do projeto ser aprovado, um requisito novo que antes não tinha, você ter nível B1 no idioma. Então, agora eu estou pedindo isso para evitar, para diminuir a quantidade de estrangeiros que vai para a universidade lá, ou então, pelo menos, que falam o idioma deles. Né? Antigamente, tem muitos chineses lá, que às vezes vai para a universidade, que acaba não sabe falar um idioma, né? E entra na universidade sem ter essa capacidade de compreende, mas não fala, né? Então tem essa dificuldade. Então eles botaram isso aí. Isso foi também um requisito, até inclusive para as bolsas. Agora, dentro de Barcelona, é um requisito para você ter alguma bolsa da universidade, você tem que falar catalão, não é nem mais espanhol, é catalão. Então, ele acaba fechando o ciclo para alunos estrangeiros. Quem é um aluno estrangeiro que fala catalão? Quase nenhum. Né? Então, as bolsas ficaram mais para as pessoas locais. Né? Porque acabava fazendo com que os estrangeiros tiravam as bolsas dos próprios alunos da localidade, né? Da Catalunha. Então, essa é uma restrição.
Outra questão que é interessante são todos a questão mais complicada mesmo é a convalidação dos títulos, que seria a tradução juramentada, todo esse procedimento de tradução passa por um consulado, passa pelo Ministério da Educação e Relações Exteriores, todos são processos para ser convalidado esse título lá, porque você tem que chegar com o título também de graduação para você fazer o mestrado, né? E esse processo também, de lá para cá, é o mesmo processo que tinha que fazer, que era, uma vez que você tem um título, se você ver meu título, está todo carimbado, acho que não tem nem mais espaço no meu nome, Ministério da Educação, Ministério das Relações Exteriores, Consulado, aí da universidade daqui, e da universidade lá, e cada uma assinatura tem que ser registrada. Só que com o tratado que ainda no governo passado assinou, que é o Tratado de La Haya, facilitou isso, tá? Esse tratado aí agora não precisa mais passar por todo esse processo, porque já tem um convênio, o Brasil que assinou, outros países já têm esses convênios, o Brasil também agora entra com esse convênio, entra dentro desse convênio, agora só precisa do reconhecimento da instituição internacional, e pronto. Então já passa por todo aquele processo anteriormente que tinha que fazer, né? Então, com minha vinda para cá, o que a gente pode trazer, né? Parcerias, né? Estava até comentando com o professor Sampaio, que eu faço parte do programa de desenvolvimento socio-regional daqui do mestrado, e eu acho interessante aproveitar a minha vinda para cá, né? Eu estou aqui como professor visitante, para a gente poder trazer algumas parcerias. Algumas atividades que eu realizava lá, que ainda realizo, que eu faço parte, é de uma revista, de um grupo, na verdade, de um grupo chamado Geocrítica. Esse grupo, ele é um grupo fortíssimo internacionalmente, porque se encontra-se um dos maiores professores de geografia humana, que é o professor Horácio Capel. O professor Horácio Capel, ele é uma referência mundial. Então, o que acontece? É um grupo forte, então eu trazendo esse elo para cá, aproveitando esses contatos, né, para a gente poder fazer parcerias com esses grupos. Inclusive, aqui, esse grupo tem 4 revistas, dessas 4 revistas, 2 são A1 para geografia, que é a Bíblia, a Escrita Nova e a Bíblia 3W. Tá? Aí temos a Escrita Velha e a Escrita Aracne. Tá? Então, essa parceria aqui de revistas, de grupos, é interessante. Tá? A gente dar uma continuidade do que eu já venho fazendo nesse trabalho. Eu faço parte da redação, dessas 4 revistas, eu faço parte do grupo e faço parte do conselho de redação da Bíblia 3W. Tá? Então, o que a gente conseguiu fazer, trazer para cá? Né? A gente vai realizar agora um evento, próximo fim de semana, que começará dia 10, segunda-feira. E esse evento, a gente vai conseguir trazer 2 professores de Barcelona. Né? Viria uma professora que eu convidei, mas no último momento ela teve que abortar sua viagem para cá, por motivos de trabalho mesmo, que seria a coordenadora da geografia, né? E a reitora e a vice-reitora. Importantíssimo o contato com ela, esse contato. Então, a gente conseguiu trazer 2 professores para cá, né? A gente estávamos aqui com uma lista de professores, estamos com 5 professores internacionais, 4 internacionais e 5 locais, né? Isso tudo são parcerias que a gente realizou, que eu realizei durante esse tempo, e aí o programa de mestrado, aproveitando essas parcerias que eu tenho, a gente conciliou e estamos trazendo professores, junto com outros professores do mestrado, para fazer esse congresso. Tá? Então é interessante. Então qual é o principal motivo de eu estar aqui nesse momento como professor visitante? Ajudar a UEMA com essas parcerias, né? E a UEMA me ajudar nessa questão de conhecer, porque eu passei tanto tempo fora, né? E conhecer como funciona essa logística aqui dentro da UEMA. Eu estou conhecendo um pouco como funciona toda essa questão de produtividade, que aqui é muito cobrada a produtividade, né? É necessário o professor ter essa produtividade. Essa questão também da sala de aula, como eu sou muito da pesquisa,
acabo tendo um pouco de dificuldade nessa questão da sala de aula. Estou voltando para a sala de aula agora esses anos, né? Faz um ano que eu estou aqui. Então, tem essa questão. Então, é essa parceria que a gente traz, que eu acho bem interessante, né? Aproveitar o meu elo que eu tenho com o exterior e a gente trazer para cá. E aí, os resultados são esses. O resultado é um congresso que a gente está fazendo, um congresso internacional, que é sobre metropolização, que é sobre o meu estudo aqui no Brasil, né? Sobre São Luís, a grande metropolização, a metropolização da Grande São Luís, né? Então, a gente está trazendo esse estudo para cá. Bom, então, para finalizar, só querendo dizer que eu deixo até umas fotos aqui para vocês terem uma noção que a vida lá também é boa, mas também é bem difícil para o acadêmico, né? A gente pode ver aqui um pouco aqui o meu desespero durante a tese de doutorado, né? Aqui é interessante que aqui eu estou aqui a primeira foto na biblioteca, ali é minha residência. Mas aqui, essa foto bem aqui, a última aqui, é uma sala que eu disponibilizo para quem está fazendo doutorado. Somente para quem está fazendo doutorado. Eu tenho uma sala só para mim. Olha só a estrutura que a universidade ela dispõe para quem está fazendo, quem está estudando, né? Então é interessante. Eu era dono de uma sala. bem legal. Né? E aqui são as bibliotecas que eu visitava. Eu passei por várias bibliotecas, né? E aqui fico, eu agradeço. Né? Contei um pouco da minha história e eu fico à disposição, tá? Inclusive, uma das parcerias que eu venho comentando com o professor Sampaio é mandar aluno daqui para lá. Esse período que eu estive lá, esses 9 anos, como eu faço parte desse grupo de geocrítica, a gente recebeu vários alunos do Brasil. Os alunos do Brasil, o professor Horácio Capel sempre passava para mim. Então, eu sei como funciona como receber esses alunos lá, né? Toda a documentação que recebe lá. Porque eu que recebi os brasileiros. E agora eu estou do outro lado, agora eu estou querendo mandar para lá, né? Então eu queria aproveitar, inclusive eu venho conversar com o professor Sampaio, tem algum aluno, vamos mandar aluno para lá, tem um elo, conheço professores, conheço coordenação, conheço o pessoal de lá da Barcelona. Então isso eu acho que é uma parceria interessantíssima para a gente poder fazer. Tá, ok? Então eu deixo aqui, muito obrigado. Agradeço a todos. Obrigado, Wagner. Eu queria só deixar um registro aqui, né? São duas experiências completamente distintas, as narradas aqui pelo professor Manuel e pelo professor Mário, mas que se encontram, se convergem na pós-graduação da UEMA. Não é? De uma experiência pós-realização do doutorado, pós-inserção no programa da pós-graduação, no caso do professor Emanuel, e a partir daí o enfrentamento do desafio da internacionalização como pesquisador e como integrante de um programa, e a experiência narrada aqui pelo Magno, né, recém-chegado, depois de 9 anos com a sua formação em mestrado e doutorado fora do país, e a tentativa de pensar uma articulação entre isso e as possibilidades de internacionalização do programa de pós em desenvolvimento regional. Acho que isso é importante frisar. Nós temos tentado ali a partir da PPG mapear um pouco e conversar com esse professor que faz o pós-doc fora, quer dizer, como é que é esse retorno dele para a UEMA, quais são as articulações que isso permite, ou mesmo esse professor recém-chegado com mestrado e doutorado fora. Eu penso que a gente ainda circula muito, mas internacionaliza pouco. A UEMA é uma universidade que, mesmo num cenário de crise, paga diárias e passagens para professor participar de eventos internacionais, mas quando você tenta fazer uma análise dessa movimentação toda em relação a ações efetivas de internacionalização, é preciso se caminhar muito. Né? Eu fico feliz aqui quando vejo o Emanuel relatar que tem alunos nossos estudando lá, que tem artigos sendo escritos em coautoria, né? Porque efetivamente o que se mede quando se avalia a internacionalização no ranking das universidades é isso, né? Cotutela, autorias em parceria, presença de alunos fazendo disciplinas lá e cá, tá? É isso que de alguma maneira materializa a internacionalização na pós-graduação. Então, ações nesse sentido já existem, o trabalho da área tem sido muito importante nesse tempo. Agora, todos nós somos sabedores de que existe um caminho enorme ainda pela frente nesse aspecto, e que os desafios são muitos. Então, eu queria encerrar aqui agradecendo aos dois, agradecendo vocês e deixando essa reflexão. Obrigado.